Você vai começar a apresentação agora? Eu já coloco. Sim, Eduardo, se você puder colocar para mim. Tá aparecendo, né? Só para confirmar. Não tá Não, aparecendo? agora tá. Tá, Só precisa colocar em tela cheia. certo. Ok. Bom, então, para a gente começar, né, esse debate, que eu achei, assim, a pergunta ela é super interessante para que a gente consiga começar a discutir isso, que é a participação social no SUS, né, e por que que a gente tem uma visão, muitas vezes distorcida, de qual é a realidade do SUS, por que que a população, às vezes, não entende quais são esses problemas, né, por que que a gente não consegue ter no Brasil uma visão de orgulho do nosso sistema único de forma generalizada, como a gente vê que acontece na Inglaterra, né? O sistema de saúde inglês foi a inspiração para a criação do SUS, né? E aí, para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender, né, de uma modo geral, a importância do SUS e quais são as suas fragilidades, né? Onde estão os problemas? Por que que a gente não consegue ainda, né, e o que que a pandemia faz de avanço, traz de avanço para que a gente tenha a população mais envolvida, então, na defesa do SUS, né, conosco. Pode passar, por favor. Bom, então, eu vou falar mais rapidamente, né, eu sei que a gente tem um público aqui de futuros sanitaristas e pessoas que defendem o SUS, então, entendo que a importância do SUS é algo que é bastante conhecido de todos nós, né? Mas inicialmente acho que a gente precisa entender que o SUS é o nosso principal patrimônio social e humano nacional hoje, né? Ele é uma conquista social que veio com uma mudança de paradigma muito grande, então a gente passa, né, de um período em que nós tínhamos a saúde como sendo tratada como mercadoria e não como um direito, né? Então, as pessoas tinham acesso se elas tinham um vínculo de trabalho ou se elas comprovassem pobreza para que tivessem acesso à caridade, ou elas pagavam diretamente pelo setor privado. Então, com a Constituição de 88, a gente tem a consolidação, né, da saúde como sendo um direito para todo mundo. E isso é fundamental, né, porque esse paradigma é que realmente nos permite ter a população completamente coberta, né, por esse serviço, e não só por um serviço assistencial, né, mas aí a saúde entendida da sua forma mais ampla, né, com cobertura de vigilância em saúde, ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e ações de atenção à saúde, de atenção primária, secundária e terciária. Então, a gente tem em mãos, né, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo, né, todos os outros sistemas que são públicos no mundo, né, eles não têm uma população tão grande, né, o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, e aí se a gente comparar com a Inglaterra, que é o nosso modelo, são 66 milhões de habitantes, então a demanda pelo SUS é muito maior, né, nós temos a cobertura, infelizmente, do SUS, né? Nós temos a convivência do setor privado com o setor público, então 25% da nossa população não depende exclusivamente do SUS, o SUS ele atende de forma exclusiva a 75% da população, mas a gente sabe também que isso é variável de acordo com as regiões. A gente tem desigualdades sociais históricas que fazem com que a cobertura do SUS ela seja maior em alguns municípios e menor em outros, e a gente tem também serviços específicos do SUS que são que atendem a 100% da população, né? E muitos desses serviços que são serviços de referência para o mundo, né? Eu queria citar aqui o exemplo dos transplantes, né? Da nossa atenção ao HIV e AIDS, as imunizações, o próprio SAMU, que atende, né, a todo mundo em caso de emergência, a vigilância em saúde, que agora ganhou um destaque muito grande na pandemia, né, ações de incentivo à pesquisa, e entender que o SUS, dentro da nossa realidade, né, que é muito diferente da realidade de países desenvolvidos, ele é um mecanismo de equidade, né? Então, a gente precisa, partindo desse ponto de partida inicial, né, da importância do SUS, entender
que, a partir da atenção primária à saúde, né, da cobertura que a gente tem hoje de atenção primária, de atenção secundária e terciária, que nós conseguimos reduzir mortalidade infantil, que nós conseguimos acessar, né, o SUS ele tem uma capilaridade nos mais de 5.500 municípios que a gente tem, então, quando a pandemia chega, ela encontra um SUS com vários problemas que a gente vai discutir aqui, mas um SUS que tem uma capilaridade que, por exemplo, não existe nos Estados Unidos, né, e aí a gente tem uma capacidade de resposta rápida, a gente tem atenção primária em saúde, que as equipes de saúde da família se baseiam no território, né, e elas conhecem a população adscrita. A gente tem os grandes atores, que são os agentes comunitários de saúde, que vêm ocupando um papel central dentro dessa pandemia, porque são agentes que conseguem trabalhar nessa vigilância, né, da saúde e nos ajudar no processo de contaminação e de controle da pandemia. Então, a pandemia sem o SUS seria um cenário ainda mais dramático do que o que a gente vem enxergando. E eu acho que isso, por si só, a própria pandemia em si, ela já traz uma perspectiva de mudança da visão que a população tem sobre o sistema. E isso é um ponto muito positivo, né? Então, eu já começo entendendo, né, e querendo que a gente parta desse princípio de que a pandemia em si já dispara uma mudança, tanto na parte da mídia, quanto da população, de um modo geral, para entender que sem o SUS nós estaríamos numa situação muito mais dramática. Pode passar. Além disso, a gente tem, né, a importância do SUS, porque ela tem uma governança compartilhada entre os 3 entes, então, o ente federal, estadual e municipal, e aí a gente tem na Lei 8.080 a participação importante da União, né, na normatização, no direcionamento, e que agora a gente está um pouco num barco sem direção, né, porque nós estamos sem a participação efetiva do Ministério da Saúde nesse processo, um financiamento tripartite, ou seja, estados, municípios e a União são responsáveis por financiar o SUS, mas a gente sabe também que, historicamente, o papel da União, ele tem se reduzido dentro desse financiamento, né, com uma sobrecarga muito maior dos municípios. Então, com a pandemia, a gente tem, além da participação grande dos municípios e estados na normatização, suprindo esse papel, a gente já tinha uma sobrecarga financeira também sobre esses entes. O SUS tem essa organização em redes de atenção, que a gente vai falar um pouquinho, mas que, de certa forma, garante que a gente tem economia de escala e de escopo, e a nossa estratégia de saúde da família, que eu já falei anteriormente, mas só para fechar, né, 65% da população brasileira hoje, dados de 2020, são cobertas pela atenção primária à saúde, né, entendida como estratégia de saúde da família, que é o nosso principal modelo, e 75% cobertos pela atenção primária em saúde com modelos alternativos. Pode passar. Bom, então, o principal desafio histórico que a gente tem no SUS é o desafio do financiamento, né, quando a gente compara o Brasil, o investimento do Brasil em saúde, com diversos países que têm também serviços de saúde, sistemas de saúde universais, a gente vê que o investimento do Brasil, ele fica muito aquém. Então, essa barra, né, em vermelho, ela representa o gasto privado em saúde, que corresponde a 5,4% do PIB no Brasil. E só 3,9% do nosso PIB é que é investido no setor público. Então, a gente já tem a nossa primeira disparidade aí. 3,9% dos recursos públicos investidos no sistema que atende a 75% da nossa população, né, e 5,4% dos recursos do PIB, comparativamente, né, 5,4% do PIB, investido no setor privado, que atende a só 25% da população. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa ter em mente. Pode passar. O outro ponto que contribui para a população ter uma visão equivocada, né, sobre o SUS, é o papel da mídia. O papel da mídia, ele tem sido historicamente, né, tem vários artigos publicados nesse sentido, eu peguei um para dar exemplo, mas uma busca rápida, qualquer um encontra pesquisas da Fiocruz, da Abrasco, do ISC na Bahia, da USP de São Paulo, que mostram que há uma construção que não é uma construção por acaso, né, uma construção social do SUS como um SUS problema. Então, aqui é um exemplo de divulgações do SUS na Folha de São Paulo, que é um jornal de grande circulação. O que sempre a gente vê
pela mídia é isso, né? O SUS como o local das filas, as macas no corredor, a população desassistida, a baixa qualidade, e isso ajuda a construir no imaginário da nossa população essa visão do SUS que não dá certo, daquilo que, se não está funcionando, eu estou pagando imposto, então é melhor eu deixar de pagar imposto e pagar um plano de saúde, né? E omite-se, de forma propositada também, os principais problemas que os planos de saúde possuem, né? Para se passar uma imagem de que o plano de saúde é ótimo e que o SUS é que não funciona. Pode passar. Um outro desafio são as fragilidades da governança em nível nacional que a gente tem hoje, mas também estadual e municipal. A gente tem municípios muito pequenos no Brasil, né? A gente tem municípios que não têm arrecadação suficiente, que não têm capacidade técnica suficiente, então a própria governança tripartite, ela auxilia nesse processo, né? E a gente sabe também que a saúde, ela é sempre tema das eleições municipais, inclusive esse ano a gente tem eleições municipais, e aí as posturas que os secretários de saúde, os prefeitos vêm adotando nessa pandemia, elas também, a gente tem que entender que elas também são focadas nesse objetivo eleitoral, né? E como a gente sempre viu na trajetória do SUS, não da trajetória do SUS só, mas na trajetória da saúde pública no Brasil e do histórico da saúde no Brasil, a gente tem uma briga, né, entre as ações curativas, né, uma dicotomia entre o que é curativo, o que é de alta complexidade, o que dá voto, né, porque eu mostro o que eu estou colocando, eu mostro que eu comprei respirador, eu mostro que eu abri leito, versus políticas que salvariam muito mais vidas, né, como políticas efetivas de isolamento social, mas que ao salvar vidas, ao prevenir doenças, elas acabam não se mostrando tão efetivas, né, na visão da população, como políticas que de fato salvaram mais vidas do que você ter um respirador, em que a gente sabe que parte da população não vai se beneficiar disso. Pode passar. Bom, aqui mostra a nossa má distribuição de recursos também, que é um problema crônico, não é um problema recente no Brasil. Esse mapa mostra a quantidade de leitos de UTI, né, por 10 mil habitantes. Então, quanto mais forte a cor, quanto mais forte a gente tem uma maior concentração. Então, claramente, a gente tem dificuldade na regionalização, né? Então, nós temos os vazios assistenciais nos pontos mais claros do mapa, né, e uma concentração muito grande no eixo sul e sudeste do país, com UTIs. Esse é um conjunto total. Pode passar, Eduarda? Quando a gente separa isso só por leitos de UTI do SUS, a situação fica ainda mais dramática, né? Então, cerca de 73% das nossas micro-regiões não atendem a recomendação da Organização Mundial de Saúde por disponibilidade de leitos de UTI. E esses 73% é onde moram 52% dos brasileiros, né? Então, mostrando aí mais uma desigualdade regional na distribuição de recursos. Pode passar. E aí, quando a gente olha para os leitos de UTI da saúde suplementar, a gente vê até cores mais fortes, mostrando uma densidade maior tecnológica, né, em alguns lugares, mas a gente continua percebendo que as regiões mais vulneráveis de norte e nordeste estão desassistidas, né? Esse mapa mostra para a gente uma primeira tentativa dos sanitaristas, que foi uma tentativa muito importante, né, da gente ter regulação única. Então, no início da pandemia, com a perspectiva de lotação dos leitos, surge toda uma proposta, né, para que a gente tenha uma regulação única, para que seja feita contratualização dos leitos do setor privado, e o setor privado rechaça, né? Então, o que a gente está vendo hoje, todos os dias no noticiário, são pessoas morrendo nas UPAs em algumas cidades, com disponibilidade de leito do setor privado, sendo que isso é previsto, né, na Lei Orgânica da Saúde, que o SUS pode contratar serviços do setor privado sempre que ele precisar para suprir a demanda da população. Então, nós temos uma realidade muito cruel, né, hoje em relação a isso. Pode passar. Os desafios recentes, né, são a Emenda Constitucional 95, então aí agora eu estou entrando nesse período pós-golpe de 2016, em que a gente tem a Emenda Constitucional, a emenda do teto dos gastos, que congela por 20 anos os recursos em saúde, né, então o Conselho Nacional de Saúde mostrou um dado aí que nós perdemos 20 bilhões só em 2019 com essa PEC,
com essa emenda constitucional que foi aprovada, né, e que nesses 20 anos esse desfinanciamento pode chegar a 400 bilhões de reais. Junto com isso, a gente tem crise econômica, que aumenta o desemprego e as pessoas perdem os planos de saúde, então aumenta a sobrecarga do SUS no momento de políticas de austeridade, em que nós estamos cortando investimento em saúde. A gente passa para 2017 e acontece mais um ataque, né, que é em relação à revisão da Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, em 2017, já no governo Temer, e aí a gente tem vários pontos, mas eu vou destacar dois principais, que são os que impactam na nossa resposta rápida à pandemia, né, que essa revisão, ela tira a obrigatoriedade mínima da gente ter de 4 a 6 agentes comunitários de saúde por equipe de saúde da família. Isso fragiliza muito a nossa capacidade de detectação de casos, dos contactantes desses casos e o controle da epidemia, e também valoriza outros modelos de atenção primária que não são a saúde da família, que é a que apresenta melhores resultados. Em 2018, aí, com o governo do presidente Bolsonaro, a gente já tem a desestruturação massiva do programa Mais Médicos no Brasil, né, com a saída dos médicos cubanos e com toda aquela guerra ideológica que o governo vem travando, chamando de guerrilheiros, falando que eram comunistas querendo não tratar a população, e isso fragiliza essa população dos rincões do Brasil, né, para quando a pandemia chega, agora em 2020, a gente tem essa situação dramática. Junto com isso, é o tema do professor Wellington que vai me complementar aí, mas a gente tem uma realidade de piora, né, de aumento das doenças crônicas não transmissíveis, e aí um estudo de 2020 mostrou que, né, analisando os fatores de risco para o agravamento da Covid, que 30% dos brasileiros tinha pelo menos um fator de risco para esse agravamento, e que essa distribuição também não é igual em todo o território, né? A gente tem uma concentração maior disso no sul e no sudeste. Pode passar. Bom, essa matéria, eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler, foi publicada no dia 7 de julho pela revista Hades, que fala um pouco da fragilidade que foi revelada, né, no SUS com a pandemia. Esse também é um problema histórico, que foi, né, ao longo do tempo no Brasil, ele foi se agravando, mas que ele ficou muito evidente agora, né? Então, eu coloquei aqui uma frase do nosso ex-ministro da Saúde, o Temporão, que ele fala que na década de 80 o Brasil produzia cerca de 50% dos princípios ativos que a gente utiliza na indústria farmacêutica, e hoje a gente se produz, se muito, 10% disso. Então, com a chegada da pandemia, o que ficou muito claro foi a necessidade de fortalecer o nosso complexo econômico-industrial na saúde. Então, a gente não tinha condição nenhuma de produzir EPI, nem respiradores, e nem ter uma resposta. E aí nós ficamos dependentes da China, né? E começou o grande leilão mundial, em que, apesar da gente ter tido tempo de se organizar para essa pandemia, mesmo as compras que foram organizadas pelo consórcio, né, dos estados do Nordeste, elas foram canceladas, seja pela China, seja paradas nos Estados Unidos, né, em Miami, pelo governo do Trump, e aí começou essa verdadeira guerra. Então, isso também é uma fragilidade do SUS que a gente precisa equalizar nesse período pandemia aí, e pós-pandemia precisamos fortalecer, mas que não é uma fragilidade só nossa, isso ficou muito claro no mundo como um todo, né, com exceção da Alemanha, que trabalha com redundância e tinha tudo dobrado, né, guardado em estoque, a maioria dos países enfrentou uma grande dificuldade de conseguir EPIs e respiradores. Pode passar. Bom, as outras fragilidades que a gente viu, né, elas estão no tocante às trocas no Ministério da Saúde, né, a gente sempre teve trocas, o Ministério da Saúde é uma pasta muito importante, que tem um recurso muito grande, e ela teve, em alguns momentos históricos, a gente teve importantes sanitaristas ocupando a pasta, né, que promoveram avanços fundamentais para o desenvolvimento do SUS, mas que, infelizmente, não é esse o caso no governo atual. Então, a gente tinha o ministro Mandetta, que com várias críticas que foram feitas, né, à gestão dele, ainda era um ministro que trabalhava com um suporte técnico muito grande no Ministério da Saúde. Ficamos aí 20 dias após a saída do ministro Taixe, sem ministro da Saúde, e estamos ainda com o ministro interino, que, de fato, cortou qualquer informação com a população, né, e
e não gera as diretrizes nacionais, não gera a normatização que a gente precisa de fato no Brasil. Então, nós estamos numa completa ausência de liderança nacional, temos uma militarização no Ministério da Saúde, substituindo cargos técnicos que têm um conhecimento acumulado ao longo de 30 anos, né, e que agora são trocados por pessoas que não têm qualificação na área, especialmente entendendo a dimensão do SUS. Nós temos ainda junto o negacionismo da ciência, né, com uma Olha, disputa de narrativa. só um Diga. momento. É que eu tenho que trocar as intérpretes, e como eu tô com a tela, vai Ok. fluindo aí, rapidinho. Ok. Posso continuar? Pode. Obrigado, viu? Tranquilo. Então, e aí a gente entra também nessa situação de negacionismo da ciência, né, com uma disputa de narrativas entre o que de fato funciona, se é uma gripezinha, se não é, se a gente precisa de isolamento, cria-se uma polarização entre economia e saúde que não é verdadeira, né? As duas coisas podem caminhar juntas e devem, né, caminhar juntas, e isso promove falhas importantes no isolamento social. Então, a gente tem um discurso do presidente, né, que é contrário a todas as medidas que a ciência recomenda, e isso gera na população um grande conflito, né, e a gente tem junto com isso uma ausência do Estado de forma eficiente com a viabilização do auxílio emergencial de forma rápida e efetiva para toda a população, que também fragiliza o isolamento social, né? Junto com tudo isso, e dentro ainda dessa mesma narrativa negacionista, né, da pandemia, a gente tem um investimento de recursos escassos na compra de insumos, produção e distribuição de medicamentos que a gente não tem comprovação científica de eficácia clínica, né? Então, isso se soma a toda a situação dramática que a gente tem do SUS. E, paradoxalmente, tudo isso, de certa forma, culmina numa valorização do SUS pela população. Pode passar. Bom, então, quais são as perspectivas que a gente tem, né? Quais são os avanços que a crise trouxe, pensando no SUS, pensando no que a gente tem até de mobilização social, dessa reorganização, o movimento da reforma sanitária, né, com vários pesquisadores da Abrasco que fizeram parte do movimento da reforma sanitária, estão lutando e tentando entender e tentando traçar políticas para que a gente possa avançar. Então, eu acho que esse fortalecimento do movimento da reforma sanitária ele é muito importante para nós, então eu vejo o SUS muito mais forte, né? Eu assisti no Jornal da Globo uma matéria que eu nunca tinha visto antes, uma matéria sendo divulgada, né, na mídia tradicional, que compara como era a saúde do Brasil antes do SUS, né, com INAMPS e pós-SUS, e que valoriza, né, todas as ações, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do SUS, mostrando o quanto que a desigualdade, o quanto que não ter um sistema público seria prejudicial. A gente tem também, né, estudos anteriores, mas também temos o estudo da Pesquisa Nacional de Saúde, que é a PNS, que foi realizada em 2019, que incluiu perguntas sobre a satisfação do usuário e qualidade da atenção primária. Dentro dessa lógica de apagão, né, dos dados do Ministério da Saúde e do próprio IBGE que estão sendo controlados, a gente não teve acesso ainda a esses resultados, mas a gente tem estudos anteriores que já mostravam que entre os usuários do SUS a satisfação era boa, né, que o que existe é uma visão de uma parcela da população que não faz o uso da parte assistencial do SUS, né, porque de fato todos nós somos cobertos pela vigilância, pela imunização, de uma forma ou de outra a gente utiliza o SUS, mas entendendo que uma parcela que não faz parte da clientela do SUS em termos de assistência é que avalia mal, mas quem usa avalia bem. E nós temos perspectivas importantes, como a criação dessa governança paralela que surge, né, na ausência de uma liderança nacional, que são
o consórcio do Nordeste, né, essa grande vinculação, o consórcio surgiu em 2019, mas ele vem se fortalecendo dentro dessa crise, um envolvimento grande da sociedade civil, a gente tem várias iniciativas que surgem aí para suprir os espaços que o Estado não está dando conta de, né, não está dando conta intencionalmente ou não intencionalmente de atender, mesmo nas favelas, a gente vê o exemplo de Paraisópolis, o exemplo agora da favela da Maré, que também segue na mesma linha, né, e a criação desse plano de enfrentamento à pandemia da Covid-19, que foi lançado também no dia 3 de julho, coordenado pela Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e que traz um delineamento muito grande, um guia, né, uma direção para que a gente possa seguir. Além disso, foi criado o Observatório Covid-19 Brasil, que é uma iniciativa de diversos pesquisadores, né, brasileiros e que estão fora do Brasil e dentro do Brasil e que divulgam dados confiáveis sobre casos suspeitos, confirmados, óbitos e mostra a trajetória da pandemia e a parceria entre os veículos, né, de informação, diversos jornais envolvidos numa parceria que eles têm buscado informações diretamente com os estados brasileiros, já que o Ministério não fornece mais, né, as coletivas que o ministro Mandetta fazia na época da sua gestão. Então, todos os dias, eu não sei se vocês repararam, mas aparecem nos jornais, né, informações obtidas do consórcio. Então, esse consórcio também é uma forma paralela de ter acesso às informações de saúde. E eu acho que, enquanto, né, governanças paralelas, a gente tem dado uma resposta interessante que fortalece o SUS. Pode passar. Bom, a gente tem também como pontos positivos uma informatização grande, né, telemedicina, aumento de estratégias interativas com contato com o paciente, que representam um avanço que a gente já iria passar mesmo dentro dessa revolução tecnológica, mas que a pandemia acelerou, a formação dos profissionais que estão sendo qualificados em serviço, né, numa situação bastante peculiar, e isso gera uma qualificação muito grande, a importância da atenção primária à saúde, né, eu já comentei do agente comunitário de saúde, a professora Márcia Castro, também da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, ela tem falado muito disso, porque nos Estados Unidos eles criaram a figura do detetive de saúde, que nada mais é do que o nosso agente comunitário de saúde, a gente já tem isso, né, desde a década de 90, e que esses detetives, então, ganham um protagonismo muito grande. A gente tem uma reincorporação parcial de profissionais cubanos, né, uma tentativa de reestruturar o projeto Mais Médicos no Brasil, que também é um ponto relativamente positivo, né, apesar das fragilidades, e uma potencialidade, né, de desenvolver a capacidade industrial e de produção de vacinas. Então, isso com vários convênios, né, já fechados entre o Brasil, a Universidade de Oxford e outros convênios que estão sendo fechados para teste de vacinas contra a Covid. Pode passar. Bom, então, para a gente concluir em termos de perspectivas, né, o que eu vejo agora para esse futuro próximo é o que a gente pode esperar em relação a esse pacto federativo, é uma coisa que preocupa um pouco, né, porque a gente está sem a liderança, sem um dos entes federados envolvidos, mas a gente precisa pensar em como reestruturar esse pacto federativo, uma valorização da ciência nacional, que sofreu também, né, com a emenda do teto dos gastos, do SUS, a importância da mídia, a própria mídia que vem sendo atacada tão duramente, né, pelo governo, ela tem mostrado um papel e uma relevância social fundamentais de acesso à informação para a população, e a gente vai ter que lidar também com retração de receita da União, estados e municípios que são em função da própria crise econômica que a gente já vinha enfrentando anteriormente e que se agravou com a pandemia, né? Caminhos para isso não são caminhos fáceis, são caminhos que já estão dados para nós desde que o SUS foi criado, né, e que a gente são bandeiras da reforma sanitária, de acabar com o subsídio para o setor privado, acabar com renúncia fiscal no setor privado e resolver de uma forma estável, né, o financiamento do SUS. Pode passar. Bom, então é isso, agradeço a presença de todos, deixo o meu contato caso alguém tenha algum questionamento. Uma apresentação
sobre uma análise da vulnerabilidade dos municípios mineiros para o enfrentamento da Covid. Essa apresentação, né, nós estamos concluindo essa semana alguns estudos que fizemos para buscar discutir como que a vulnerabilidade afeta os municípios mineiros. Nós vivemos um momento onde um dos poucos indicadores que tem se utilizado pelos gestores de saúde é o indicador dos leitos, né? Ocupação de leitos. Se nós observarmos, a mídia tem discutido muito isso, né? Os leitos chegaram em 95%, e esse é um dos indicadores que podem ajudar as políticas públicas. No entanto, a gente, com esse estudo que nós realizamos, nós buscamos uma forma, né, o que nós entendemos que seria a forma mais racional de entender o impacto da pandemia e de planejamento das políticas públicas dentro de diferentes cenários de vulnerabilidade que afetam os municípios mineiros, e dessa forma, essa análise que nós fizemos, que está sendo apresentada para vocês de primeira mão, busca responder algumas dessas perguntas. Então, meu nome é Stefan, como foi apresentado, eu coordeno um grupo de pesquisa dentro do Departamento de Saúde Coletiva que discute a epidemiologia das zoonoses. Nesse grupo, nós estamos desenvolvendo vários estudos voltados para o entendimento da epidemia, da pandemia da Covid no Brasil, e entre um desses estudos é o que eu venho apresentar para vocês. Para começar a falar, né, nós podemos começar discutindo um pouquinho da epidemiologia da Covid. Nós temos aí uma zoonose emergente e uma zoonose que ela afeta ela é produzida por diferentes espécies de coronavírus. Essa zoonose emergente, né, o tema é emergente, porque até então ela acometia basicamente animais. Então, uma doença que circulava em animais e em um momento, né, teve o que a gente chama de salto das espécies animais, né, um escape zoonótico, como nós chamamos, e essa zoonose começa a acometer humanos. Nós temos diferentes espécies de coronavírus, entre as mais conhecidas, né, que já causaram em algum momento pandemia, nós temos a SARS, que aconteceu em 2003, na Ásia, né, também com o seu epicentro na China, uma doença que teve uma letalidade de aproximadamente 10%. Após a SARS, nós tivemos outro escape zoonótico da MERS, que era também uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Essa síndrome respiratória, né, produzida por este outro coronavírus, já tinha uma letalidade maior, uma doença que tinha uma letalidade de 40%, até que surge, né, ainda em meados final de 2019, a Covid-19 na China, com uma letalidade menor, né, com uma média de 3,4%. Então, esses diferentes coronavírus, eles circulam nessas espécies animais e, com isso, em algum momento, eles podem causar um risco para as pessoas. O que sabemos até o momento sobre a epidemiologia dessa nova zoonose emergente é que o período de incubação da doença varia entre 2 a 14 dias, então, com uma mediana em torno de 5. Tem um R0, que é o que a gente chama da reprodução da doença, o quanto cada pessoa é capaz de infectar novas pessoas, de 2,5. E aqui ao lado nós podemos observar uma imagem ilustrando com outras doenças zoonóticas e com diferentes R0s, né? Então a Covid, a cada caso, nós temos aproximadamente 2 casos, 0,5. Quando comparados, por exemplo, com rubéola, aqui na imagem no canto esquerdo inferior, a gente observa em torno de 7. E esse R0 tem uma importância no entendimento da pandemia, de como que ela se propaga entre as pessoas. Um detalhe importante é que nós não entendemos muito bem até agora, tem sido alvo de algumas discussões,
como que se dá essa transmissão, se seriam só pacientes doentes com a viremia, com febre, com sinais e sintomas da doença, ou se a doença poderia também ser transmitida por assintomáticos ou assintomáticos ou oligossintomáticos, né? São pessoas com sintomas ou com sintomas leves. Nesse sentido, a gente entende, até os dados que vem se estudando, que potencialmente a doença seja propagada também por pessoas assintomáticas, o que dificulta, de certa forma, o controle dessa importante pandemia. E aí nós temos aquela escala, né, que tem se discutido muito, que são como que esses casos evoluem. Nós temos 80% dos casos sendo casos leves, com um sintoma de resfriado, 20% serão casos mais graves, com sintomas respiratórios, e nós temos aí 5% desses casos, que é o que de fato impacta para a questão de assistência, que são os casos que vão precisar de uma unidade de tratamento intensivo, ventilação mecânica. 5% vão requerer UTI, e é por isso que a Covid-19 tem-se, né, um importante impacto dentro do sistema como uma morbidade que vai trazer esse impacto à rede de assistência hospitalar. Foi também dito, né, que os grupos de risco são idosos, pessoas com comorbidades ou com alguma fragilidade imunológica. No entanto, a gente tem observado também que isso não é tão exclusivo, né? Nós temos observado pessoas jovens, sem comorbidades, também evoluindo com um pior prognóstico e, consequentemente, indo a óbito por essa doença. Então, o que sabemos de epidemiologia é basicamente isso. E como temos uma doença, né, que as medidas... Nós não temos um medicamento com eficácia comprovada, não temos ainda uma vacina, todo o processo de controle dessa doença buscou medidas não farmacológicas, como chamamos, e nesse sentido tem se discutido as estratégias de prevenção. Para isso, então, desde o início da pandemia, tem se discutido a famosa frase, né, do achatamento da curva, para que nós não tenhamos um impacto, né, nesse volume de casos graves, que é importante eles destacar, são casos que eles permanecem em algum tempo em internação, isso consequentemente vai se acumulando ao longo da pandemia. Então nós temos casos que internam e vão ficar 30 dias em internação, isso gera uma sobrecarga, e aí para isso as medidas não farmacológicas buscam desde o início discutir estratégias preventivas que basicamente são medidas de higiene. A máscara foi implementada ao longo desse processo, logo no início ainda não, mas foi consenso que a máscara traz prevenção para o controle da propagação da doença, e as medidas de distanciamento social, que é o que nós buscamos com essas quarentenas, e com o distanciamento social buscar reduzir essa curva de contaminações, de contágio, consequentemente melhorando a resposta de todo o sistema para atender esses casos até que nós tenhamos uma vacina efetiva ou um medicamento. Nesse sentido, para que nós consigamos pensar um pouco sobre a vulnerabilidade da transmissão da Covid-19, eu gostaria que retomássemos ao local exato onde ocorreu o primeiro caso, né, embora existam controvérsias, né, teorias da conspiração sobre isso, mas até o que se sabe é que o mercado de Wuhan, na China, foi o local onde ocorreu o caso índice, né, o primeiro caso dessa pandemia. E nesse mercado, curiosamente, nós tínhamos algumas situações importantes que favoreciam a emergência, né, esse escape zoonótico, a saída do vírus de animais para pessoas. E aí é um mercado muito comum, né, nos países da China, e nesse local da Ásia, né, onde as pessoas têm hábitos bastante particulares de se alimentar, né, de animais silvestres, e comercializam esses animais silvestres nesses mercados, comercialização de animais vivos, né, diga-se de passagem, e são animais que o controle sanitário da venda, comercialização e manutenção desses animais é muito precário, e com isso surge o primeiro caso nesse cenário.
Aspectos culturais estão envolvidos nesse processo, e muitas pessoas podem dizer, não, mas as pessoas, os chineses, têm hábitos muito peculiares, né? Por que eles comem esses bichos? Por que essas condições de venda desses animais é dessa forma, né? E aí eu quero trazer para o nosso cenário. Nós temos cenários muito equivalentes, muito embora às vezes as espécies animais são outras, mas nós temos cenários muito similares aos cenários da China, da emergência de novos patógenos. Aqui uma imagem do mercado Ver-o-Peso, no Pará. Quem já teve a oportunidade de visitar, um lugar muito bonito, um ponto turístico, mas nós temos venda de animais vivos, sejam animais domésticos ou domiciliados, ou animais que são utilizados para fins ornamentais, criação e etc., mas com alimento. Então, esses animais são vendidos junto com alimentos em um mesmo mercado, né? Então, será que os aspectos culturais chineses são tão diferentes dos nossos? E será que os nossos riscos são diferentes? Nós temos aqui também outra imagem, né, saindo do norte do Brasil e indo para o nordeste, Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco. Quem já teve a oportunidade de visitar essa região vai saber que os produtos alimentícios, principalmente as carnes, elas são vendidas dessa forma, em feiras livres, abertas, sem refrigeração, sem a menor qualidade sanitária e fiscalização que poderia segurar a qualidade da saúde das pessoas que se alimentam desses produtos. Isso é cultural na região. Animais também circulam nesses ambientes, né, aqui os cães. Quem já teve a oportunidade de visitar essa região sabe que isso é um cenário muito comum. Essas carnes sem refrigeração, né? E aí vocês pensam, não, mas isso é coisa só do norte e do nordeste, né? Então, a gente traz para o nosso contexto aqui de Minas. Nós temos um grande mercado municipal na grande Belo Horizonte, que por inúmeras vezes já foi notificado por questões muito similares àquelas que nós observamos na China, onde existe a comercialização de animais vivos próximos ao alimento. Então, todo esse resgate desses determinantes que a gente apresenta para vocês sobre a vulnerabilidade para a ocorrência, eles são importantes para que nós consigamos entender o nosso contexto local. Nesse sentido, nós temos um modelo de convergência para a emergência das doenças infecciosas que explica muito bem esse contexto e esse cenário, que seria um cenário ideal para a ocorrência de um novo patógeno. E para que nós consigamos entender como que se dá as vulnerabilidades dentro desses cenários, como que se comunicam esses componentes para que ocorra a doença propriamente dita, ou o adoecimento ou a morte. Nesse sentido, esse modelo de convergência, ele explica em componentes que alguns fatores precisam estar relacionados. Fatores físicos do ambiente, a questão do agente etiológico, aqui ilustrado como micróbio, seres humanos suscetíveis, fatores socioeconômicos e sociais, como a gente discutiu dentro desse processo, fatores ecológicos, fatores genéticos, biológicos relacionados às espécies de reservatórios dessas doenças, de vírus. Então, todos esses componentes, eles precisam ser analisados dentro de uma conjuntura que busca entender como que se dá a emergência de um patógeno. E para que nós consigamos atuar dentro do controle de uma determinada emergência de saúde pública desse tamanho, nós também precisamos entender esses componentes e atuar pensando na complexidade que se dá a ocorrência de uma doença que traz esse impacto, né, global. E aí vem a pergunta, né? Mas para que avaliar a vulnerabilidade em Minas? Nós temos algumas respostas, né? Nós somos a segunda unidade da federação mais populosa do Brasil. Então, o estado de Minas responde aí por uma grande parte das pessoas que ocupam esse nosso território. No início da pandemia, nós tínhamos uma situação que eu até coloquei entre aspas na apresentação, mas que era aparentemente controlada. Os gestores locais se gabavam que o estado de Minas
era diferenciado nesse processo, até que nós, por meio de alguns estudos também, nós mostramos que aparentemente essa situação controlada não refletia muito bem, porque nós tínhamos um alto índice de subregistros de doenças ou de manifestações clínicas compatíveis com a Covid, que não estavam entrando nas estatísticas. Dessa forma, né, essa situação aparentemente controlada acabava sendo enviesada num discurso político. Nós temos alto número de casos nas unidades federadas vizinhas, então o estado de Minas estava cercado do Rio, São Paulo, que são estados que haviam despontado no número de casos, e para isso nós objetivamos avaliar qual seria a vulnerabilidade dentro de um contexto mais amplo para o estado de Minas, pensando em quais são as situações que favorecem, né, o adoecimento ou a morte de pessoas pela Covid aqui no estado de Minas. E aí o nosso objetivo foi esse, com esse estudo, de analisar áreas com maior vulnerabilidade no estado de Minas, e a partir disso, né, de forma segmentada, em municípios, mesorregiões, e classificando também o porte populacional desses municípios, propor algum instrumento que pudesse ajudar nas políticas públicas de prevenção da Covid aqui em Minas. Muito por conta do que eu retomo a conversa com vocês, que os gestores utilizavam somente o indicador de leitos, né? E nós entendemos que esse não seria a forma mais adequada para nós mensurarmos a vulnerabilidade num contexto mais amplo. Então, a partir disso, nós utilizamos uma metodologia para esse estudo que chama-se análise multicritério de decisão. É uma análise que utiliza um algoritmo que chama-se Promethi, que é um algoritmo de origem francesa, que ele trabalha com uma análise de múltiplas variáveis e coloca, a partir dessa análise de múltiplas variáveis, um ranqueamento, que seria um ranqueamento de vulnerabilidade que nós utilizamos. Para isso, nós identificamos vários indicadores epidemiológicos, sociais, demográficos e econômicos, indicadores de infraestrutura e indicadores sobre a população em risco, né? E a partir desses indicadores, nós elencamos 6 agrupamentos de indicadores, utilizando 23 indicadores, para fazer simulações que pudessem explicar a vulnerabilidade em Minas para os municípios, analisando isso de forma muito localizada a nível municipal. A grande maioria das análises hoje, elas são muito globais e isso acaba impactando nas políticas públicas. Então, a nossa ideia era ter uma análise focada ainda a nível de município. Nós estratificamos essas simulações em municípios, mesorregiões e no porte populacional das regiões e criamos mapas temáticos de vulnerabilidade. Esses mapas, eles são compostos em 5 grupos, 5 categorias. Entre as categorias 1 e 2 são as categorias de menor vulnerabilidade, a categoria 3 seria uma vulnerabilidade moderada, e a categoria 4 e 5 nós estipulamos como maior vulnerabilidade para o enfrentamento da pandemia. Então, a nossa área de estudo Minas, 853 municípios, nós criamos um ranqueamento a partir desses 23 indicadores para os 853 municípios das 12 mesorregiões mineiras. E aí dividimos isso em porte populacional, também pensando que um dos componentes da vulnerabilidade está relacionado ao tamanho desses municípios, né? E por isso nós classificamos em municípios de pequeno, médio e grande porte. A seguir eu vou mostrar esses mapas de vulnerabilidades para cada conjunto de dados, para que vocês entendam todo o processo. Dentro da vulnerabilidade demográfica, nesse estudo nós entendemos que 2 variáveis seriam importantes para a ocorrência, né, seja ela ocorrência e agravamento da Covid, que foram as variáveis percentual da população vivendo em área urbana e a densidade demográfica. São variáveis que têm importância na transmissão. Todas essas variáveis foram escolhidas, né, com base em consulta na literatura, e por isso nós utilizamos e selecionamos essas 2 para identificar qual seria a vulnerabilidade demográfica.
Nesse mapa, a gente observa que as regiões do norte de Minas, a mesorregião do norte mineiro, em círculo verde, nós observamos, seria a região com menor vulnerabilidade demográfica. Consequentemente, porque são municípios que têm uma menor densidade demográfica e têm uma menor população vivendo em área urbana. A região metropolitana de Belo Horizonte apresentou nessa vulnerabilidade demográfica a maior vulnerabilidade. Então, 97% dos municípios mineiros, eles são municípios de grande porte, estão caracterizados dentro dessa vulnerabilidade demográfica. Então, pensando nisso, o porte populacional dos municípios pode ter uma relação com a vulnerabilidade demográfica para a Covid. Nós analisamos em outro cenário, em outra simulação, a vulnerabilidade social. Para esse quesito, nós identificamos algumas variáveis que tinham associação com um risco para adoecimento e morte. A principal variável é percentual de saneamento inadequado. Nós utilizamos o índice de desenvolvimento humano, percentual de analfabetismo e o índice de Gini, que mede a variação de renda dentro de um município. E aí, a partir desse score de vulnerabilidade social, nós identificamos que o estado de Minas apresenta, na sua região do oeste de Minas e região metropolitana de Belo Horizonte, o score com menor vulnerabilidade. Aqui, e dentro desse estado, a gente observa que o norte de Minas, o Vale do Rio Doce e o Vale do Mucuri são os locais onde a vulnerabilidade social é mais importante no estado de Minas, de acordo com esses indicadores. Então, nós observamos que 84,9% dos municípios de grande porte e 45% dos de médio porte, eles estão no grupo de menor vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade social, ela está muito relacionada ao tamanho também populacional desses municípios. Quanto menor os municípios, maior é a vulnerabilidade social. Nós analisamos também, dentro desse score, em uma terceira simulação, a vulnerabilidade econômica. E para isso, nós analisamos, no estado de Minas, o percentual da população com renda mensal per capita menor que R$70. A gente até pode ficar pensando, será que se vive com menos que 70? Existe pessoas que ainda vivem com menos que R$70. Nós analisamos esse indicador atrelado ao percentual da população com plano de saúde e o produto interno bruto, buscando avaliar a vulnerabilidade dos municípios diante desses cenários. E aí nós identificamos também que a região do Jequitinhonha, em norte de Minas, no círculo vermelho, são as regiões que apresentam a maior vulnerabilidade econômica. Em contrapartida, as regiões do Alto Paranaíba, e Triângulo Mineiro são as regiões que apresentam menor vulnerabilidade econômica. Analisamos também, e esse é um indicador muito importante para o enfrentamento da pandemia, a infraestrutura que esses municípios mineiros detêm para responder a essa importante pandemia. E aí analisamos vários indicadores que têm importância fundamental para esse enfrentamento. Nós analisamos o número de respiradores por 1.000 habitantes, número de leitos disponíveis, número de enfermeiros, número de médicos, números de testes rápidos e número de testes moleculares. Então, todos esses indicadores de infraestrutura de saúde, eles mostram o quanto que esses municípios estão ou não preparados para atender a pandemia. E com isso nós identificamos também, igualmente, a região do norte de Minas e Vale do Mucuri como uma região com uma fragilidade bastante importante de infraestrutura de saúde. O mapa, nas cores mais escuras, mostra isso. E as áreas mais claras, uma concentração maior, principalmente no oeste de Minas e central mineira, os municípios que detêm de uma infraestrutura de saúde mais apropriada para o enfrentamento. O outro indicador que nós identificamos, que seria interessante avaliar, faz relação à população em risco. E para isso nós analisamos a mortalidade por algumas doenças, que são doenças importantes,
Nós colocamos população em risco porque são doenças que, de certa forma, elas são comorbidades para o enfrentamento da Covid, elas podem agravar o enfrentamento da Covid e, com isso, colapsar o sistema de saúde, né, com a demanda. Então, nós analisamos dados sobre mortalidade por doenças do aparelho respiratório, mortalidade por doenças do aparelho circulatório, neoplasias, diabetes e o percentual da população com mais de 60 anos. São todas as populações, né, que estão elencadas como principais riscos para o agravamento do enfrentamento da pandemia. E nisso nós identificamos agora, contrariamente, a região norte de Minas como uma área de menor vulnerabilidade e a região da Zona da Mata com maior vulnerabilidade para esses indicadores. Aí pode a gente se perguntar, né, esse foi um questionamento que nós nos fizemos, mas a região norte de Minas, como que está a situação? Por que lá, para todos os outros indicadores, ela foi uma região de maior vulnerabilidade e para esse indicador ela não é de maior vulnerabilidade, né? E aí nós podemos ter várias justificativas, né? Uma delas é o subregistro dessas doenças no norte mineiro. Nós temos uma área que ainda tem uma assistência à saúde mais fragilizada, consequentemente, esses registros não são efetuados da forma como deveriam ocorrer. E a outra justificativa poderia ser também em relação à longevidade dessa população do norte de Minas. Essas doenças, a grande maioria delas são doenças da população mais idosa e, consequentemente, a população do norte mineiro é uma população que tem uma longevidade menor do que outros municípios, até mesmo por conta dessas fragilidades que a gente discutiu anteriormente, econômicas, sociais, né, e demográficas. Fizemos um mapa, esse também muito importante, que analisou a vulnerabilidade epidemiológica. Nós analisamos com isso a incidência da Covid por 100 mil habitantes, a mortalidade da Covid e a letalidade. E nós identificamos as áreas do norte de Minas, de Jequitinhonha, como áreas ainda com menor vulnerabilidade, mas observamos também a região metropolitana de Belo Horizonte e a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba como as áreas mais vulneráveis para esse conjunto, né, de indicadores epidemiológicos. Então, nós observamos que 42% e 97% dos municípios de médio e grande porte estão considerados como grupo de maior vulnerabilidade. Nesse sentido, os dados epidemiológicos não mostram um risco epidemiológico, né, para os municípios de menor porte populacional até o presente momento. No entanto, quando nós analisamos a vulnerabilidade global, onde nós analisamos todos esses 23 indicadores juntos, buscando propor um mapa global de vulnerabilidade, nós identificamos algumas áreas interessantes. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, consolidando todos esses indicadores, nós observamos uma área de menor vulnerabilidade para o enfrentamento da pandemia, e já observamos a região do Vale do Mucuri e Rio Doce, as mesorregiões, como áreas importantes para o enfrentamento da pandemia. Interessantemente, dentro dessa análise, quando a gente analisa a vulnerabilidade global para a Covid no estado de Minas, 47% dos municípios que estão elencados como município de maior risco para o enfrentamento, eles são municípios de pequeno porte. Isso chama muita atenção, pensando na questão que a gente vem discutindo agora nos dias atuais sobre a interiorização da doença. E com isso a gente chega a algumas considerações a partir dessas análises. As primeiras são a respeito do que a vulnerabilidade que a gente tem discutido ela é muito heterogênea. Então fica difícil pensar em políticas públicas que sejam direcionadas do nível central e que vão responder a cada cenário, se elas não forem pensadas adequadamente. Com isso, esse planejamento estratégico para o enfrentamento da pandemia, ele precisa ser mais regionalizado ou até mesmo a nível municipal. Nós observamos isso, essa vulnerabilidade heterogênea, consequentemente, complica nas questões de enfrentamento. Nós vamos pensar também
que vai ser necessário o fortalecimento das regiões com maior vulnerabilidade. A partir dessa análise, os gestores poderiam utilizar essa informação das áreas que são mais vulneráveis para um ou outro indicador ou para o conjunto de indicadores e fortalecer as ações de prevenção. Nós temos que ter uma atenção especial, principalmente aos municípios de pequeno porte. Né? Nós temos em Minas, hoje, 82,6% dos municípios são de médio porte, de pequeno porte. Dentro desse cenário, nós observamos que 40% da nossa análise de vulnerabilidade está enquadrado como municípios de alto risco. Então, são municípios pequenos e eles vão requerer uma atenção muito particular. Nós temos que ter uma atenção especial, principalmente ao norte de Minas, que, como nós vimos, boa parte dos agrupamentos de indicadores mostraram áreas de alta vulnerabilidade no norte mineiro, que é uma das regiões, mesorregiões, que tem uma fragilidade econômica importante. Então, vamos ter que ter uma atenção especial. Pensando que a transmissão vai ocorrer em diversos momentos e que esses cenários de vulnerabilidade, eles podem oscilar. Com isso, né, já fazendo gancho para a palestra do colega Wellington, que vai falar logo a seguir, nós vamos ter circulação com outras endemias, com outras doenças de importância que vão impactar o sistema de saúde. Então, com isso, precisamos considerar esse impacto das endemias que já ocorrem normalmente. Nós precisamos ter adesão da população nas medidas de prevenção, uma comunicação de risco adequada, e o que nós vimos até o momento não foi isso, né? Os gestores, sejam no nível federal ou no nível estadual, com discursos que não estão muito bem alinhados para o enfrentamento, isso causa uma insegurança para a população, causa uma descoordenação dentro dos municípios, e então esse discurso sobre o risco vai ter que ser revisto, e nós vamos precisar também melhorar a qualidade desses registros de dados. Hoje nós temos uma grande fragilidade sobre os dados que a gente vem analisando e que são o eixo para que essas políticas públicas sejam efetivadas e para que análises como essa que eu vos apresentam sejam realizadas. Então, de certa forma, nós precisamos melhorar também a qualidade dos nossos registros e dados sobre a doença. Eu agradeço o convite novamente da comissão organizadora, coloco meu agradecimento especial à nossa equipe de trabalho, né, os meninos aqui do curso da medicina que ajudaram a construir a ideia, a realizar as análises desse estudo, o Igor, o Vinícius e a Karina, o professor Jean, que validou o estudo com a gente, também contribuiu de forma bastante importante, e esses dados logo, nos próximos dias, eles vão estar sendo divulgados e precisados em revistas científicas, e eu espero que eles contribuam para o enfrentamento da pandemia e que os gestores tenham outras ferramentas, né, porque com essa análise nós fizemos uma análise global para todos os municípios e vamos disponibilizar isso a partir desses dados. Muito obrigado. Então, a gente vai falar sobre esse tema, né, que, na verdade, nosso objetivo não é esgotá-lo, né, muito pelo contrário, realmente é um tema bastante importante e que surge, que gera muitas discussões, tá? Então, nós vamos estar falando sobre o SUS frente às doenças crônicas não transmissíveis e a Covid-19. Bom, a gente tem notado, né, de acordo com os achados, com a literatura, que tem havido uma mudança nos padrões de morbidade e mortalidade. Isso em todo o mundo, né? A gente observa que tem ocorrido essa mudança de padrão, né? E esses padrões, ocorrem muitas variações nesses padrões, e elas podem ser diferentes, né, em cada parte, em cada região do mundo, né, de acordo com, tanto em relação ao tempo, quanto também em relação
ao ritmo dessas variações. Tá? Um ponto importante, né, que corrobora com isso são a chamada transição epidemiológica. Então, o que é a transição epidemiológica? São as principais características que ocorrem, né, em declínio, em função do declínio da mortalidade, do aumento da expectativa de vida e da mudança das principais causas de mortalidade de doenças tanto infecciosas quanto parasitárias, né, para doenças crônicas e não transmissíveis. A dinâmica dessa complexa mudança, ela ocorre principalmente nos padrões de saúde e doença, e assim como as interações nesses padrões, dado os seus determinantes, que são estes demográficos, econômicos, sociológicos e as suas notórias consequências. Então, a transição epidemiológica, ela está ligada a melhorias, principalmente nos avanços em relação à nutrição, hábitos de higiene, saneamento, conhecimento e também em relação ao desenvolvimento tecnológico. Então, aqui é um gráfico, né, uma figura que ilustra essa teoria da transição epidemiológica, né, onde nós temos o quê? Basicamente, nós temos aqui, ó, do primeiro estágio, né, que é chamado a idade da pestilência e da fome, ele é caracterizado pela mortalidade flutuante, tá, em resposta à ocorrência de epidemias, fomes e também de guerras, né? Nesse período, nesse primeiro estágio, ele apresenta uma alta taxa de mortalidade, tá? E uma baixa expectativa de vida ao nascer, né? De acordo com a literatura, em torno de, no máximo, 40 anos de idade. Então, as principais causas de morte nesse estágio são doenças infecciosas e parasitárias, como exemplo, gripes, diarreia e tuberculose. O segundo estágio de transição seria chamado a era das pandemias, né? Que durante esse estágio, a mortalidade, ela começa a diminuir, né? Assim como também ocorre uma melhora, um aumento da expectativa de vida ao nascer, tá? E aí nós temos o quê? É que o saneamento, a higiene, assim como também os aspectos nutricionais, né, um pouco melhores, e também, claro, entra aí também um avanço dos programas de saúde pública e, em geral, da medicina, elas também contribuem muito para controlar essas pandemias de doenças infecciosas e parasitárias. E como resultado disso, nós temos aí uma diminuição do número de mortes, né? No terceiro estágio, que é a era das doenças crônico-degenerativas, né, a mortalidade ela continua a declinar, ela diminui bastante, e tende a se estabilizar, né? E também, em relação à expectativa de vida ao nascer, ela também melhora muito, aumenta, tá? E as principais causas de morte passa a ser agora as chamadas doenças crônico-degenerativas, como exemplo, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Então, aqui nessa figura, nós temos uma ilustração em relação à expectativa de vida, né, de 1900 até o ano 2000. E o que a gente vê aqui? A gente vê justamente corroborando aí com a tendência à transição epidemiológica, né, esses comportamentos em relação aos anos.
Por exemplo, aqui mais ou menos próximo a 1920, nós tivemos aqui, né, uma diminuição da expectativa de vida, né? Então, aqui, mais ou menos por aqui, nós temos aí o acontecimento que foi a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. Aqui também houve uma outra queda, não tão severa quanto a primeira, tá? Por volta de 1939, né, que de 39 a 45, né, é o período compreendido da Segunda Guerra Mundial. A partir disso, né, de 45 em diante, 1950, a gente verifica aqui que há uma significante melhora em relação à expectativa de vida. E isso a gente vem observando aqui também ocorrendo no mundo como um todo. Aqui nós temos uma figura, né, em que ilustra a expectativa de vida ao nascer de ambos os sexos de 1950 a 1955, né, onde nós observamos aqui que o Brasil, naquela época, expectativa de vida era por volta de 50 a 55 anos. Nós temos aqui uma outra ilustração da expectativa de vida de ambos os sexos de 95 a anos 2000. Né? Também a gente nota mudanças, né, em relação à expectativa de vida, e temos aqui uma previsão de expectativa de vida para ambos os sexos de 2040 a 2045, né? Apenas uma projeção. E aqui a gente observa, né, que melhora essa expectativa no mundo como um todo, tá? Comparado às imagens anteriores, e onde o Brasil, né, também melhora consideravelmente a sua expectativa de vida, elevando aí para 80 a 85 anos. Em termos de Brasil, nós temos uma outra figura que nos mostra também essa mesma tendência, né? Onde, em 1900, a gente nota que a base da figura parecia mais como uma pirâmide, né? E ao longo do tempo, o ápice dela um pouco mais estreito, e ao longo dos anos, a gente observa que essa base da pirâmide, né, por exemplo, em 1980, já fica um pouco mais estreita e o seu ápice já um pouco mais, né, com um número maior de pessoas com faixa etárias acima de 60 anos. 2010 também tem esse mesmo comportamento, e a previsão aqui de 2040 é um comportamento também já bem diferente em relação à imagem de 1900, que era exatamente em forma de uma pirâmide. Então, a gente nota realmente que a população está crescendo rapidamente, né, de forma muito acelerada, e também a expectativa de vida está aumentando, e o Brasil não é mais tão considerado um país de uma população jovem, né? A população já está ficando mais idosa. Isso também aconteceu, né? Todo esse comportamento a gente também observa na cidade de Uberlândia, né? Seguindo aquele mesmo parâmetro, aquele mesmo comportamento, né? Onde em 1991 a base da pirâmide era um pouquinho mais larga, e no ano de 2010 a gente já consegue observar em faixas etárias menores, mais estreitas, e faixas etárias superiores aí a 40 anos, né, já um pouco maiores. Bom, então, saiu no estado de São Paulo, em 2009, essa matéria, né, que por ano 150 novos centenários. Bom, isso é muito bom, a gente realmente observa que está crescendo a população, né, a população está ficando cada vez mais idosas, né, e também tem algumas
implicações. Implicações estas que se referem diretamente à saúde, né? A gente envelhecer, a população envelhecer e envelhecer bem, saudável, com uma boa qualidade de vida, é o que todos nós queremos, tá? Bom, mas temos aí um cenário, né, de crescimento demográfico, mudanças socioeconômicas em todo o mundo. E aí nós temos que vem de acordo com a transição epidemiológica, né, essa maçante prevalência de doenças crônico-degenerativas. E isso vem impactar diretamente o nosso sistema de saúde, em especial aí o SUS, que como a professora Catarina apresentou muito bem, né, esse sistema de saúde, ele é um patrimônio realmente que nós temos, né? Atende aí em torno de 75% da população brasileira, é muita coisa, uma população de 210 milhões de habitantes, né? Então, é realmente um volume muito grande de pessoas para um sistema único, né, sozinho, ele está atendendo. Bom, o contexto das doenças crônicas no mundo é o seguinte, que são as principais causas de morte, que corresponde a 63% dos óbitos. Aproximadamente 80% das mortes por doenças crônicas ocorrem em países de baixa e média renda. Um terço dessas mortes ocorrem em pessoas com idade superiores a 60 anos, tá? E a maioria dos óbitos por doenças crônicas não transmissíveis são atribuídas à doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes, assim como doenças respiratórias crônicas, tá? E aí nós temos as principais causas dessas doenças, que vão incluir fatores de risco, como tabagismo, uso excessivo de álcool, alimentação inadequada e inatividade física. O contexto das doenças crônicas no Brasil constitui também um problema de saúde de uma elevada magnitude e, de acordo com a literatura, correspondem em torno de 72% das causas de morte. Tá? Então, logo, né, é uma prevalência que a gente observa que é uma prevalência muito alta, né? E por isso é considerada um grande problema de saúde pública, de acordo com a OMS. E as mortes por doenças crônicas não transmissíveis são ocasionadas por aqueles fatores de risco mencionados anteriormente: tabagismo, hábitos alimentares inadequados, inatividade física, consumo de gorduras e uso excessivo de álcool. Agora a gente vê também que as doenças crônicas não transmissíveis, elas atingem fortemente camadas mais pobres da população, né? E grupos vulneráveis, né? Então a gente vê que a atividade física, o sedentarismo, o consumo de álcool, tabagismo, comidas com alto teor de gordura, baixa ingestão de frutas, legumes, tempo sedentário, e também aqui adicionando o tempo de tela, tá? Corroboram para efeitos adversos na qualidade de vida da população, tá? Com isso gera também obesidade, excesso de peso, que também colabora significativamente para impactos em relação à qualidade de vida. Então, aqui nós temos alguns resultados, né, em relação à atividade física, um estudo publicado na Lancet, onde mostra, né, os países em relação à prática insuficiente de atividade física, de quase 2 milhões de participantes,
onde a gente tem aqui um registro, né, de países com a maior prevalência de inatividade física. E o Brasil, ele aparece aqui com uma prevalência total de inatividade física de 47%. Tá? Temos aqui um outro trabalho onde mostra a prevalência de pressão arterial autorreferida, um estudo realizado pelo Vigitel, que é a vigilância de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, é um inquérito domiciliar que ocorre desde o ano de 2006, tá? Onde mostra aqui que existe também diferentes prevalências em relação a fatores sociodemográficos, né? Então, nós temos aqui diferenças em relação a sexos, diferença em relação à faixa etária, tá? À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, essa prevalência de pressão arterial também, ela vai aumentando, tá? E esse comportamento, ele se repete ao longo do tempo, tá certo? Então, os estudos mostram aí uma tendência de aumento dessa pressão arterial. Ainda continuando aqui o mesmo estudo do Vigitel de 2006 a 2011, também a gente nota diferenças em relação à prevalência, em relação à escolaridade, né? A gente vê aqui que quanto menor a escolaridade, maior a prevalência de hipertensão arterial. E a gente também vê, ó, em 2007, essa prevalência aumentando, 2009 também aumentando, saindo em 2006 de 26,8%, passando a 2009 a 31%, e assim sucessivamente, né? Um aumento significativo ao longo do tempo. Também tem diferenças nesse comportamento de pressão arterial de acordo com a região do país, onde na região norte, por exemplo, nós temos prevalências aí em torno de 21,4%, né? Em 2008, 22%, e assim sucessivamente, um aumento importante, embora a região norte seja menor do que a da nordeste, são aumentos importantes de pressão arterial. Aqui nós temos um outro estudo que apresenta alguns dados em relação à tendência da prevalência da diabetes mellitus, né, autorreferida nas capitais brasileiras. É um estudo que foi realizado de 2006 a 2012. Então, o que a gente nota aqui? Também um comportamento, né, aqui nós temos o sexo masculino e o sexo feminino, aqui nessa linha de cima. Aqui embaixo está o masculino, e aqui está toda a amostra. Também, embora aqui em 2007 tenha diminuído um pouco, né, a gente nota que a partir de 2008 vem também cada vez mais aumentando aqui, com uma leve diminuição em 2011 e também voltando a aumentar essa prevalência a partir de 2011, né, chegando a valores mais elevados no ano de 2012. Temos aqui agora alguns resultados sobre o excesso de peso, né, excesso de peso e obesidade na população brasileira. Um estudo do Vigitel de 2006 a 2012. Onde também a gente observa uma taxa, né, uma proporção elevada de excesso de peso e obesidade na população. E isso também tem influências aí de acordo com os fatores sociodemográficos, tá? Isso ocorrendo para todos os anos uma tendência de aumento. Nós temos também um outro trabalho que é resultante de um inquérito sobre a saúde de escolares, né, da PENSE, que foi publicado
foi realizado de 2009 a 2012, onde a gente também mostra aqui em relação aos fatores de risco e proteção a doenças crônicas não transmissíveis, né? E a gente nota que também existe um consumo alimentar também baixo em relação ao consumo de feijão, de frutas, né? E também ele tá muito elevado o consumo de refrigerantes e de guloseimas. E também temos aí importantes resultados em relação à prática de atividades físicas, né? Aumentada no caso. Continuando aqui também em relação ao estudo da PENSE de 2009 a 2012, vemos aqui resultados em relação ao hábito de fumar, né? Onde já se nota, né, e mesmo em idade escolar, uma prevalência alta do consumo de tabaco, né? Sendo que em 2009, por exemplo, a experimentação de cigarro nas meninas foi de 24%, e nos meninos também basicamente a mesma prevalência, 24,4%, tá? E também tem a utilização de álcools e outras drogas, né? E em relação ao álcool, essa prevalência também é tão elevada quanto o uso de consumo de tabaco. Aqui nós temos resultados importantes, né, publicados no boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, né? São dados de 2018, onde trata aqui, no caso, da quantidade de profissionais de nível superior que compõem a equipe de vigilância epidemiológica de doenças crônicas não transmissíveis por nível de gestão estadual ou municipal. E a gente nota, né, que, como a professora Catarina mostrou os dados aí, né, do Brasil, né, um continente, assim, é muito diferente, né, quando a gente fala de Brasil, existem muitas desigualdades. Isso aqui começa a ilustrar as desigualdades, corroborando com os dados desigualdades sociodemográficas apresentadas anteriormente, onde a gente nota que, por exemplo, na região Nordeste, né, do ponto de vista da gestão do estadual, tem uma média de 3,5 profissionais de nível superior, né? Na região Nordeste, uma média de 5 profissionais, na Centro-Oeste, 7,5, na Sudeste, 13,5, na Sul, 3. Já em relação à gestão municipal, para a região Nordeste, nós temos uma média de 4 profissionais, na região, na região Norte, na região Nordeste, de 2,5, na Centro-Oeste, de 3, na região Sudeste, de 2,5 e na região Sul, de 4,5. Ou seja, é um número assim, muito baixo, né, de profissionais para atender o volume da demanda, né? Aqui, nesse resultado, nós temos resultados em relação à área de inserção da vigilância de doenças crônicas no organograma, né, da gestão municipal e estadual. E a gente nota, né, que em relação a essa inserção, vigilância em saúde, né, tem 21, atenção à saúde 2, na Secretaria Municipal nós temos na vigilância em saúde 18, atenção à saúde 1, em outras 3. Aqui nós temos resultados em relação à inserção da vigilância por grupo de doenças crônicas, né? Então, a gente nota aqui na região norte, por exemplo, apenas 83% elas priorizam aqui doenças como diabetes, né?
Na Centro-Oeste e na Nordeste e também na Sul, 100%. Já há uma diminuição aqui na região Sul de 66%. Em relação a doenças cardiovasculares, região Norte, 83,3%, região Nordeste e Sudeste, 100%, Centro-Oeste, 66%. Né? Temos aí também números bem baixos em relação a neoplasias e doenças respiratórias para os demais estados. Aqui nós temos agora resultados em relação a grupos de fatores de risco, né? Onde a gente nota aqui, em relação à atividade física insuficiente, né, sedentarismo, 60% no Nordeste, enquanto que aqui no Nordeste tem uma ênfase bem priorizada em relação ao sedentarismo, sendo que a inatividade física também corrobora muito e é um fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Em relação ao álcool, por exemplo, a gente vê aqui, que é zero, né? Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. E o consumo abusivo de álcool também traz uma grave consequência, tá? Aqui, em geral, nós temos um grande quebra-cabeça, né? Que se refere às metas de desenvolvimento do milênio, né? Que, na verdade, o que é? Nós temos aí um cenário de um país que é extremamente desigual, 210 milhões de habitantes, né? As diferenças socioeconômicas que ocorrem no Sudeste são completamente diferentes das diferenças socioeconômicas do Nordeste, e assim sucessivamente. Em cada local, nós temos aí barreiras, determinantes, consequências maiores, menores, com a presença aí da mútua de todos aqueles fatores de risco que eu comentei: uso de tabaco, uso abusivo de álcool, dietas ricas em sal, gorduras e falta de atividade física, tá? Então, é um grande desafio, né, para o sistema de saúde realmente dar conta de uma demanda na qual a população é muito grande, existe vários Brasil dentro de um só, né, e tudo isso para dar conta do SUS. E como não bastasse aí essa elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, né, nós temos ainda, contribuindo nesse cenário nacional, a presença, né, a ocorrência da pandemia da Covid-19, né, onde eu não vou entrar muito nela, os professores apresentaram muito bem, deram todo o panorama bem geral, inclusive uma boa apresentação epidemiológica. Isso aqui é um dado, né, que eu fiz um print ontem à noite, às 21h20, às 9h30 da noite, onde a gente viu aqui, né, mais de 13 milhões de casos confirmados no mundo, tá? E, especificamente, no Brasil, nós tínhamos ontem, né, na verdade aqui tem um delay, porque tem um atraso de comunicação aí dos dados do Ministério da Saúde, né? Então, nós tínhamos aí 75.366 óbitos confirmados. Se a gente fizer aqui fiz uma continha básica, né? O pessoal costuma relativizar os casos de Covid, né? Que falam assim, doenças cardiovasculares, trânsito, câncer, mata muito mais. Mas a questão não é matar muito mais, matar mais ou matar menos. A gente perder, que seja uma única vida, é uma grande perda para a família que perde esse familiar, né?
Então, eu fiz uma conta aqui, pegando esses 75.366 mortes, é como se um avião como esse, o 737-800 da Boeing, que tem uma capacidade para 186 pessoas, caíssem ao mesmo tempo. Imaginem, 405 aviões caindo, né? É realmente um impacto enorme, muito grande, assustador. São os mesmos 75 mil, né? Ou um Airbus, um A380, que tem uma capacidade para 853 mil passageiros, sendo que 88 desses aviões caíssem ao mesmo tempo. Também representa esses 75 mil mortes. Por fim, então, respondendo a pergunta, né, que me foi feita, qual seria um combate efetivo aí às doenças crônicas no contexto brasileiro para evitar sobrecarga no SUS? Eu diria que, né, acho que a primeira coisa é ampliar, né, a rede de sistema de saúde, né, de profissionais de saúde em todos os níveis de gestão, municipal, estadual e também federal, né, como a gente viu lá, os próprios dados do boletim epidemiológico, eles ainda são baixos, né, principalmente o número de profissionais com nível superior que trabalham no sistema de saúde. Fortalecer a vigilância epidemiológica, né, é essencial, tá? Um aumento, é importante também que ocorra um aumento na disponibilidade de reserva, de recursos para o sistema de saúde como um todo e, em particular, para as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Fortalecer a prevenção com ênfase na ampliação e fortalecimento da atenção primária no sistema de saúde. Eu acho que essas, se fossem muito bem aplicadas, né, e também aí respeitando e garantindo os direitos das pessoas à saúde pública, como prevê a Constituição Federal no seu artigo 186, a gente já ganharia bastante e diminuiria essa sobrecarga no sistema de saúde.